Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje quero conversar com vocês a respeito da relação entre a pandemia e depois o Centrão com o governo de Jair Bolsonaro. Lembrando que nessa sexta-feira, 5 de junho de 2020, saiu um novo artigo meu na minha coluna na revista Cruzoé. O título é O Bolsa Pano Bolsonarista. Eu resgato ali o pensamento verdadeiramente conservador, não é revolucionário ou revolucionário do avesso, como Anthony Quinton chamava os reacionários, esse pensamento verdadeiramente conservador presente na vida e na obra de Joaquim Nabuco, mais influente dos abolicionistas brasileiros, em contraste com os veículos de comunicação e blogueiros que recebem verba de publicidade do governo Bolsonaro, que bajulam em seus comentários, na sua programação, como vocês têm visto por aí. Também vale a pena ver o vídeo do Diogo Mainardi, lá da Itália, lamentando essas mortes anunciadas no Brasil. Eu vou falar disso em maiores detalhes, a falta do isolamento social sério aqui, como foi feito na Itália quando se viu a gravidade da pandemia. E também tem a coluna do Mário Sabino, que vale a pena ler, a respeito de Maria Antonieta, que ele considera a maior vítima de fake news da história. Muito bem, hoje há várias informações importantes que estão de acordo com aquilo que eu venho falando nos vídeos para vocês, e eu faço aqui primeiro um flashback, como eu fiz lá, um trecho, eu vou aqui acrescentar maiores detalhes, mas eu botei em vídeo no Twitter de 17 de março de 2020, na saída do Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro disse o seguinte: agora a Itália é uma cidade, é um país, ele mesmo errou e se corrigiu rapidamente, parecido com o bairro de Copacabana, onde cada apartamento tem um velhinho ou um casal de velhinhos. Então são muito mais sensíveis, morre mais gente. Fecho aspas aqui, foi isso que diz o Jair Bolsonaro, que morre mais gente lá na Itália de coronavírus do que no Brasil. Ele falou morre mais gente, tá? Ele não falou de taxa de morte por 1 milhão de habitantes, por 100 mil habitantes. Ele não falou nada disso. Ele falou que lá na Itália morre mais gente por coronavírus porque os apartamentos têm casais de velhinho, são próximos um do outro, as pessoas ficam, maior densidade demográfica. Era isso que ele estava querendo dizer. Tanto que no dia 22 de março, 5 dias depois, ele falou: você não pode comparar Brasil com Itália. Isso numa entrevista a uma emissora de TV. Eu pergunto a você, sabe quantos habitantes temos por quilômetro quadrado na Itália? São 200 habitantes por quilômetro quadrado. Na Alemanha, são 230 habitantes. No Brasil, 24. Há uma diferença enorme entre esses países. Essa foi a declaração de Jair Bolsonaro, que naquela mesma entrevista também disse: o número de pessoas que morreram de H1N1 foi mais de 800 pessoas. Aliás, aqui eu faço um parênteses: a gripe causada pelo vírus do tipo influenza A tirou a vida de 796 pessoas no ano passado, só aqui para ser mais preciso. É claro que ele estava falando espontaneamente. Essa informação, cerca de 800, claro, estava mais ou menos correta. A questão é a frase que veio em seguida: a previsão é não chegar aí a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Então, a previsão, a profecia do Jair Bolsonaro era que morressem menos de 800 pessoas no Brasil pelo coronavírus. Agora, no dia 4 de junho, quinta-feira, 79 dias depois daquele momento em que ele falou que morre mais gente na Itália na saída do Palácio, veio a notícia de que o número de mortes no Brasil passou o número da Itália, chegando a 34.021. A última vez que eu vi agora os dados, antes de começar essa gravação, já tinha portal anunciando que esse número está em 34.625 mortes. Eu estou gravando aqui antes do anúncio do dia, pode ser que isso aumente, mas já estavam ali com os dados das secretarias. E o Brasil agora é o terceiro do mundo com mais óbitos, fica atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? E o Donald Trump, por falar nisso, disse que o Brasil está com dificuldade para conter o coronavírus. E faz tempo que o presidente americano vem mandando recados aqui para o presidente Jair Bolsonaro, para o Brasil, para os brasileiros, mesmo que mantendo a diplomacia, falando em amizade, sem querer fazer uma crítica pessoal direta, só que esses recados cada vez são mais diretos. E o Trump já suspendeu, inclusive, a entrada de pessoas, de viajantes que vieram do Brasil para os Estados Unidos. E se o cenário continuar ruim assim ou piorar,
fica difícil para os Estados Unidos liberarem a entrada de brasileiros ou até de outras pessoas que estavam morando aqui ou que estavam nos últimos 14 dias, pelo menos, né, porque eles têm um prazo, aqui no Brasil. O Trump comparou o Brasil à Suécia, que não impôs quarentenas e manteve a maioria das escolas e empresas abertas. Ele disse o seguinte, aspas, se você olhar para o Brasil, eles estão passando por dificuldades. A propósito, eles estão seguindo o exemplo da Suécia. A Suécia está passando por um momento terrível. Se tivéssemos feito isso, teríamos perdido 1 milhão, 1,5 milhão, talvez até 2 milhões ou mais de vidas. Fecha aspas. Quer dizer, o Trump dizendo que se tivesse seguido o exemplo da Suécia, como fez o Brasil, segundo ele, teria perdido talvez até 2 milhões de vidas americanas. Então, um recado duro do presidente, que o Bolsonaro vive bajulando, vive afetando uma grande amizade, está lá mandando recado. Já não é o primeiro, repito, ele vem fazendo isso, eu tenho mostrado no meu Twitter os vídeos do Trump falando isso, a gente tem colocado no site também, e a Suécia também vale ressaltar que era um exemplo muito usado pelos bolsonaristas, pela claque, como eu chamo, lá atrás, né, como um exemplo, olha só, a Suécia não fez nada disso que vocês estão pregando, de isolamento social e tal, e está muito bem e tal, e a Suécia hoje tem um número muito maior de casos de Covid-19 do que aqueles países vizinhos nórdicos, né? Para vocês terem uma ideia aqui, o número de mortes no país que tem cerca de 10 milhões de habitantes já passa de 4.600, enquanto Noruega, Dinamarca e Finlândia, que tem uma população maior do que a da Escócia, somada, né, de 16,6 milhões, registraram ao todo até agora cerca de 1.100 mortes. Portanto, a Suécia, 4.600, muito mais aí, do que esses 3 países. Essa semana, estou lendo aqui um trecho informativo do jornal o Globo. Essa semana, o governo sueco admitiu que deveria ter adotado medidas mais contundentes de isolamento social para conter a pandemia. Quer dizer, o próprio governo já está admitindo. Parecido, inclusive, com o caso da Itália lá atrás, principalmente, se não me engano, da cidade de Milão, exatamente prefeito de Milão, que chegou lá no começo a reabrir, a reativar setores da economia, abrir bares, comércio, etc., e aí vieram 4.000 mortes, se arrependeu, fecharam tudo, o povo italiano acabou compreendendo muito mais do que a gente tem visto no Brasil, até porque o presidente fica dando o exemplo contrário, e agora eles estão lá abrindo a economia, andando sem máscara, como o próprio Maynard mostra no vídeo, podendo viajar de novo e encarar aí essa nova fase pós primeira onda da pandemia, pelo menos, e agora vão avaliando conforme ela volte a ter qualquer impulso ou não. Então, essas são as medidas que estão dando certo em outros países, apesar de toda a desinformação, o pessoal que fica distorcendo dado por aí. Muito bem. Também chegou a informação de que a viagem da comitiva presidencial aos Estados Unidos, no início de março, aquela que foi batizada de Corona Trip, custou 2 milhões de reais aos cofres públicos. Vocês viram, 2 milhões de reais para tirar selfie com o Donald Trump, a diploma selfie brasileira, já quando havia ali o coronavírus prestes a explodir nos Estados Unidos, aqui na América do Sul também, aquele encontro que por muita gente foi considerado uma irresponsabilidade, mas que rendeu muitas fotos, muitas selfies nas redes sociais para esse pessoal que quer posar aí de amigo da direita internacional, em vez de apresentar resultados práticos aqui para o povo brasileiro, que está morrendo agora em boa parte, né, mais de 34 mil, repito, por causa da Covid-19. E em vez de mostrar também resultados sólidos a respeito do próprio pensamento que eles dizem defender, né, que é o pensamento conservador, mostrar algum conhecimento, fica compartilhando a declaração atribuída a Churchill que não é dele. Então é tudo errado, né? É tudo uma questão de pose, de imagem, de como conseguir mais likes, etc. É isso que guia, né, os contadores de likes e curtidas, né? O sujeito elege aí um deputado federal e o que ele faz lá na Câmara dos Deputados? Ele fica na internet sendo o contador
de seguidores e curtidas dos seus rivais ou dos seus críticos, dos jornalistas. Esse é o pessoal que faz esse tipo de viagem aí internacional, né? Em vez, muitas vezes, de trabalhar na Câmara dos Deputados, depois fica reclamando daquilo que foi aprovado enquanto estava lá de férias viajando. Muito bem. De acordo com informações da Presidência da República, o custo total incluiu diárias, hospedagens, despesas aeroportuárias, seguro-viagem e aquisição de chips de celular, além das despesas com diárias e passagens de servidores. Essa foi aquela viagem em que 23 integrantes da comitiva pegaram a Covid-19, 2 milhões de reais. Portanto, as previsões, as profecias, todo o desdém de Jair Bolsonaro, negacionista da pandemia, negacionista do coronavírus, tudo isso foi absolutamente desmoralizado por uma realidade trágica, desastrosa, lamentável, que se impõe apesar de todas as narrativas e de todo o contorcionismo para justificar aquelas narrativas iniciais. Reparem como essa gente da claque vai trocando de narrativa conforme os fatos se impõem, né? E esse pessoal hoje tem palco nos veículos de comunicação que recebem Bolsa Pano. A gente passa, então, a falar do Centrão, era aqui onde eu queria chegar, que é o seguinte: o Banco do Nordeste, vocês lembram que num vídeo anterior eu até li um artigo que eu publiquei no Antagonista, quando o Bolsonaro defendia o toma lá da cá, algo assim, mostrando o que ele dizia, ainda no final de 2017, ali próximo ao ano eleitoral, dizendo até que ele tô fora, né? Se essa for a única maneira de governar, tô fora, dizia o Bolsonaro, e dava o próprio exemplo do Banco do Nordeste, dizendo que ele duvidava muito que um Renan Calheiros da vida viesse pedir uma presidência do Banco do Nordeste para ele. E hoje ele negocia a presidência do Banco do Nordeste com a turma do Centrão, né? Vários investigados, tem réus, tem condenados, e tem uma novidade hoje, inclusive, a esse respeito. Mas eles foram colocar lá o tal do Alexandre Cabral, né? Mais um desses indicados pelo Centrão. O cara tomou posse como presidente do banco na terça-feira 2 e perdeu o posto na quarta-feira 3. Isso porque o jornal Estadão noticiou que ele é alvo, o Alexandre Cabral, de uma investigação do TCU, Tribunal de Contas da União, para apurar supostas irregularidades em contratações quando era presidente da Casa da Moeda, instituição que ele comandou entre 2016 e 2019. E o prejuízo estimado ao menos de 2,2 bilhões de reais. Olha só o que esse pessoal causa nos órgãos públicos, no Estado brasileiro, quando recebe um cargo, aparentemente, né, pelo menos aí, de acordo com essa apuração do TCU, mas a gente tem todo o histórico recente das atividades do Centrão nesse aparelhamento político do Estado, com base no toma lá da cá, como foi feito nos governos anteriores. E era isso que o Bolsonaro prometia mudar e não mudou, né? É um dos vários casos de estelionato eleitoral. Então, depois dessa queda do presidente do Banco do Nordeste, que durou 24 horas no cargo, o PL, que é o antigo PR, o partido do Valdemar Costa Neto, lembrando, Valdemar Costa Neto, condenado no Mensalão, foi preso, acabou saindo com o indulto de Natal da Dilma, naquela leva lá do José Dirceu também. Então, o partido dele resolveu indicar o Flávio Caos Dolabella para assumir o seu lugar. E o currículo, segundo o jornal do Dolabella, ainda está em análise no governo. Em 2017, ele foi acusado por um delator da Odebrecht de receber mesada de R$15 mil para vazar documentos sigilosos de reuniões do Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações do Ministério da Fazenda. A citação do servidor em delação da empreiteira pode levar o partido a indicar outro nome. Então, o cotado agora para assumir o Banco do Nordeste é um delatado acusado ali de receber uma mesada, né, para vazar documentos sigilosos. É uma espécie de mensalinho. Então, é isso que esses são os novos amigos do Jair Bolsonaro, e a coisa só piora, né? Aliás, no dia 15 de maio, depois desses troca-trocas no Ministério da Saúde, saída do Mandetta, saída do Nelson Taj, enquanto esse assunto estava em ebulição, eu tuitei: talvez seja melhor mudar logo o nome do Ministério da Saúde,
para Centrão da Saúde. E aí, hoje, quem é que foi nomeado lá para o Ministério da Saúde? O Arnaldo Medeiros, para o lugar do Wanderson de Oliveira na Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde. O Wanderson de Oliveira, como eu já mostrei aqui, é alguém que realmente tem um currículo na área e pode dar uma contribuição para a pasta. O padrinho desse Arnaldo Medeiros é o líder do PL, mesmo PL do Valdemar Costa Neto, Wellington Roberto, responsável pela manobra que aumentou o fundão eleitoral. Lembra aquele que o Bolsonaro, em campanha, rejeitava quando tinha o valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais, e como presidente da República, sancionou num valor maior de 2 bilhões de reais, alegando que, senão, ele corria risco de impeachment, que foi negado pelo próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que seria o responsável por abrir ou não qualquer processo de impeachment. Então, esse padrinho, o Wellington Roberto, padrinho do Arnaldo Medeiros, repito, que foi nomeado para o Ministério da Saúde, esse padrinho também foi notório defensor do Lula livre, como registrou o antagonista. Aliás, Jair Bolsonaro não teve muita coisa contra isso, não, como o próprio Sérgio Moro acabou dizendo, né, que escutava ali no Planalto essa estratégia que eu apontava, inclusive, no rádio na época, de não fazer força para o Lula não ser solto, porque ele solto poderia gerar essa polarização, que é tudo que os estrategistas, que eu chamo de flanelinhas da militância bolsonarista, o pessoal fala, vai para cá, agora diz isso, faz isso, tudo isso que eles querem, né? É manter na cabeça do brasileiro a ideia de que se não forem eles, com tudo isso que eles estão fazendo por aí, é o PT. Né? Qualquer coisa que você apontar que eles estão fazendo de errado, é porque você é esquerdoso, é nova esquerda, é comunista, você virou torcedor do PT, como se só houvesse esse tipo de opção e o país não fosse capaz de construir alguma alternativa, ou pelo menos, né, de cobrar dos seus governantes que façam a coisa certa em vez de insistir no erro, erros que muitas vezes causam mortes, causam a perda da vida humana, causam roubalheira no seio do Estado brasileiro. Então, a vigilância e a independência são mais do que necessários nesse momento em que o debate público brasileiro, a arena política, está tribalizada, né? Um momento de tribalismo, de maniqueísmo. Parece que é o pessoal que roubou no passado e o pessoal que está fazendo a sabotagem ao combate à corrupção, um acusando o outro de um monte de coisa errada e algumas pessoas querendo escolher entre um desses que faz coisa errada, sendo que não tem nenhuma eleição hoje, pelo menos. Então, a pessoa precisa ficar vigilante, apontando aquilo que está errado e compartilhando esse tipo de informação para que os brasileiros fiquem mais conscientes e não sejam roubados, não acabem, lamentavelmente, mortos por coronavírus, por exemplo. A gente precisa, então, fazer esse tipo de trabalho. O Arthur Lira, olha só, o Arthur Lira, aquele que é o líder do PP na Câmara dos Deputados, expoente do Centrão, que estava, pelo menos até hoje, ainda está, né? Porque esse pessoal está acostumado a ser investigado, animadíssimo com a possibilidade de suceder Rodrigo Maia e contando para isso com o atual presidente Jair Bolsonaro, seu novo amigo. O que aconteceu com o Arthur Lira? Aliás, em abril, antes de dizer o que aconteceu, muitos já sabem, já leram no Antagonista, em abril, o Lira esteve no gabinete do Bolsonaro no Palácio do Planalto e chegou a gravar um vídeo com o presidente que eu mostrei aqui em um ou dois vídeos, né, aqueles meus vídeos sobre os discursos do general Heleno e do Eduardo Bolsonaro numa convenção do PSL em 2018 sobre o Centrão. Então, tem aquele vídeo que o general Heleno canta a música, parodiando, né, falando se gritar, pega Centrão. No original, a palavra é ladrão. E eu faço ali o contraste com a realidade atual, em que o Bolsonaro está lá, super amigo do Centrão, gravando vídeo com o Arthur Lira e dizendo, tamo junto. Né? Estou do lado aqui do maridão, do pai, ele está mandando um recado, né? O Arthur Lira ali fazendo um vídeo em forma de selfie. Estou aqui do lado do maridão, do pai, um grande abraço a vocês dois, estamos juntos aí, valeu.
quer dizer, mandando lá um aparente recado para a família do Arthur Lira, o Bolsonaro, todo sorridente, um desses caciques com os quais ele tem negociado a distribuição de cargos em troca de apoio político, que é justificado por esse pessoal, porque ele corre o risco de impeachment, porque e essas coisas são ditas assim como se ele fosse sempre a vítima, né? Como se ele sempre estivesse sendo sabotado e não estivesse fazendo várias coisas erradas que geram risco para o seu governo. Muito bem, o Lira foi um dos articuladores também da indicação de um nome do Centrão para comandar o FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que tem um orçamento de 54 bilhões de reais. Um dos motivos pelos quais eu fiz um outro vídeo dizendo que Bolsonaro estimula bizarrices enquanto abre os cofres do Brasil ao Centrão. Então, Arthur Lira, ele já era réu por corrupção passiva, réu por improbidade administrativa, como eu mostrei aqui, e hoje, sexta-feira, 5 de junho, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, apresentou denúncia sob acusação do crime de corrupção passiva contra o deputado federal Arthur Lira. Quer dizer, aí um choque de realidade para quem estava andando com esse grupo de uma maneira íntima, distribuindo cargos em troca de apoio. Então, Arthur Lira, aí, denunciado por corrupção passiva, já pode pedir música, né? O terceiro caso, ele é alvo de outras investigações, ainda não virou réu, quer dizer, a PGR faz a denúncia para o STF, se o STF acatar, aí sim ele vira réu em mais um caso de corrupção. Ele é acusado de receber propina de R$ 1.600.000 da empreiteira Queiroz Galvão em troca do apoio do PP à manutenção do então diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. É aquele velho toma lá da cá, ainda mais sujo, né? Mas o toma lá da cá mais sujo, aquele que envolve diretamente a corrupção, ele começa com esse toma lá da cá sob pretexto de apoio político. E é por isso que a gente tem que apontar e fazer a vigilância na raiz dos problemas para que as suas consequências, os seus desdobramentos, justamente não aconteçam, né? E esse caso, queria chamar a atenção para isso, surgiu na Operação Lava Jato a partir da delação premiada do doleiro Alberto Youssef e foi concluído agora. Olha só, falei várias vezes aqui daquele item do pacote anticrime, sancionado pelo Jair Bolsonaro, sancionou, sempre bom lembrar, 3 itens dos sonhos do PT. Jair Bolsonaro, né? 3 itens dos sonhos. A criação da figura do juiz de garantias, que na prática divide a primeira instância em 2, juiz da fase de investigação e o juiz de garantias, e depois o caso passa para o juiz de instrução ou julgamento, que é quem vai sentenciar o réu. Também sancionou as restrições à prisão preventiva e a restrição à delação premiada. E vocês vejam que ainda está tendo desdobramento com denúncia de casos surgido a partir de uma delação premiada, como a do doleiro Alberto Youssef, que foi muito mais ampla do que essa medida que desfigurava o pacote anticrime inicialmente proposto pelo Sérgio Moro, permite hoje. Então, vocês vejam que foram se criando mecanismos para blindar os políticos, justamente para que eles não sejam delatados. Então, a restrição à delação ela faz com que o delator, esse é o interesse por trás dos políticos que aprovaram isso, só possa contar de esquemas criminosos ligados aos fatos inicialmente investigados. Então, se o colaborador, o delator, quiser contar de outros esquemas criminosos dos quais ele participou ou dos quais ele tomou conhecimento, a lei cria travas para que isso aconteça. O Sérgio Moro, na prática, ele incentivou a que os juízes deem uma espécie de peitada legal em relação a essa lei, para ela não ser aplicada nesse sentido, que é o objetivo daqueles parlamentares que aprovaram. Então, vamos ver se ainda vai ter uma discussão, mas o objetivo é justamente travar a delação, restringi-la aos esquemas relacionados aos fatos originalmente investigados. E a do Alberto Youssef, como a do Antônio Palocci, foram delações amplas. O sujeito é pego por um caso e ele começa a contar todos os casos criminosos dos quais ele participou ou tem conhecimento. Então, Arthur Lira aí é um caso de desdobramento da delação do Alberto Youssef, e essa denúncia foi assinada pela subprocuradora-geral, né? O jornal aqui saiu
subprocurador, mas é a subprocuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, que é coordenadora da Lava Jato na PGR. Também foram denunciados doleiros e executivo da Queiroz Galvão envolvidos no caso, que são acusados de lavagem de dinheiro. É o seguinte, a PGR tem o comando do Augusto Aras. O Augusto Aras, nós temos feito toda a vigilância, porque ele tem se mostrado, muitas vezes, super protetor ao Jair Bolsonaro. E agora a PGR comandada por ele, mas não numa denúncia assinada diretamente por ele, quer dizer, não numa denúncia feita essencialmente por ele, mas na PGR comandada por ele, vem aí contra, dando um tiro, como noticiou o antagonista, no Centrão. É preciso ficar de olho para ver se o Augusto Aras está fazendo isso também para afetar uma certa imparcialidade, já que o Arthur Lira está agora aliado e amigo do Jair Bolsonaro, e ganhar um créditozinho para depois aliviar para o Bolsonaro na investigação da interferência na Polícia Federal. Então, só estou aqui colocando a hipótese para manter a vigilância em relação ao comportamento do Augusto Aras, que ele faça o seu trabalho com base nas provas coletadas e esmiuçando sempre tudo aquilo que merece ser analisado, como eu já mostrei em vídeos anteriores. Então, o Jair Bolsonaro está coletando todos esses frutos que ele próprio plantou. Essa aliança com o Centrão resulta nisso. Você bota o cara lá no Banco do Nordeste, aí você descobre a caveira do cara, o cara tem que sair. Você se alia, faz vídeo, ri, diz estamos junto com o outro sujeito, vem, ele é denunciado e pode acabar se tornando réu pela terceira vez. Tem muita gente, já falei aqui várias vezes, que são esses empresários inescrupulosos, que não são todos do Brasil, não. O Brasil tem vários empresários que fazem as coisas certinhas e tal, empreendedores que precisam, inclusive, ser mais valorizados. Agora, tem aquele grupo de empresário, governista, chapa branca, que quer bajular o poder para conseguir mais dinheiro, não está nem aí para as questões morais, para a sabotagem de pauta anticorrupção, e é isso que a gente tem visto. Então, você tem muita gente que só quer saber se a economia vai se recuperar rápido, não interessa que está batendo recorde diário de mortes por coronavírus, eles só querem que a Bolsa suba, e hoje está subindo graças à recuperação dos empregos lá nos Estados Unidos, que já estão numa situação de combate ao coronavírus melhor no horizonte, né, do que no Brasil, apesar do número absoluto de mortes ser maior. Então, há ali um planejamento mais sólido para aquilo que está por vir, pelo menos é o que a gente está vendo nesse momento. É claro que qualquer governante pode cometer erros depois, mas a gente vai avaliando a cada etapa. Então, está chegando para cá, na economia, esse retorno, esse desdobramento do que está acontecendo lá fora, com bolsas que estão subindo, batendo até recorde. Então, o mercado se animou aqui no Brasil nesse momento, e a verdade é que nós ainda estamos numa escalada com recorde diário de mortes e um governo que está associado à mais velha política, ao pessoal que tem um histórico dessas velhas práticas, e algo que foi apontado, inclusive, pelo Sérgio Moro, quando saiu do governo, como um dos fatores de desgaste, essa aproximação do Bolsonaro com pessoas que têm esse currículo aí de investigação, de alvo de investigação. Então, era isso por hoje. A relação da pandemia com o governo, a relação do Centrão com o governo, e você acompanha muito mais detalhes em antagonista.com e vale assinar a Cruzoé para ler os nossos artigos também. Bom fim de semana a todos, até segunda-feira.